Moeda fiduciária é o instrumento principal do diabo. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que a moeda fiduciária foi criada, o que é a moeda fiduciária, quem criou, por que criou, e eu vou tirar as dúvidas, da maioria das pessoas sobre moeda fiduciária e por que é um sistema falido e o porquê você precisa abrir os olhos para isso e sair desse sistema o mais rápido que você puder, ok? Então, eu já te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque não custa absolutamente nada. Se você deixar o like, sua mão não vai cair e me ajuda muito, beleza? Bom, vou começar aqui falando o início, do porquê a moeda fiduciária foi criada. E houve todo um contexto, para a moeda fiduciária ser criada. Mas vou explicar primeiro, na verdade, o que é a moeda fiduciária. A moeda fiduciária é simplesmente dinheiro, o que a gente chama, aquele papel moeda, seja dólar, seja real, seja iene, seja euro ou qualquer outra moeda. Essa moeda, ela antigamente, antes de 1971, ela tinha um lastro. Ela simplesmente era um vale-ouro. Ela era lastreada em ouro. Antigamente, muito antigamente, na época de Roma, por exemplo, nós usávamos ouro, moedas de prata, etc. Só que a divisibilidade, a portabilidade das moedas de ouro não é muito, para você verificar a veracidade do ouro, para você portar, uma quantidade expressiva de ouro, é muito difícil. E os caras tiveram uma ideia, eu diria genial, de criar um vale-ouro, onde você guarda certa quantidade de ouro em um banco, antigamente tinha os bancos privados, você mesmo podia criar um banco e guardar o ouro das pessoas no seu banco, protegido e tudo mais, e você emitia um vale-ouro, uma papel moeda que valia ouro, Se você fosse no banco com aquele papel moeda, que seja o dólar ou o real, no caso, antigamente era o dólar, Você chegava no banco, entregava para o banqueiro e ele te entregava a quantia de ouro que aquele vale-ouro valia. Só que, depois de 71, isso foi uma ideia genial, Porque simplesmente você tinha um papel moeda e você era muito mais portável, era muito mais divisível, Você sabia quanto exatamente aquilo ali valia, a quantia em ouro que aquilo ali valia. Você sabia que aquilo ali era um ativo escasso, porque ele não poderia ser impresso de maneira infinita, justamente porque o ouro não pode ser impresso de maneira infinita, apesar de você poder encontrar novas jazidas de ouro e a escassez ir diminuindo com o tempo, é claro. Nós sabemos que ainda há diversas jazidas de ouro no mundo, só que o ouro a gente sabe que é um ativo que ele não perde valor com o passar do tempo, Ele guarda o valor realmente do seu patrimônio, do seu dinheiro. O ouro é dinheiro, certo? E eles emitiam esses vales-ouros que era muito mais portável. Você poderia entregar para qualquer pessoa e aquela pessoa que recebeu o seu vale-ouro, o seu dinheiro, o seu papel moeda, ela sabia que aquilo ali tinha por trás ouro. Tinha por trás um ativo que realmente era escasso, um ativo que realmente valia alguma coisa. Só que, depois de 71, vou explicar o contexto primeiro, que Nixon, os Estados Unidos estavam passando por uma guerra, a guerra do Vietnã, e para financiar uma guerra é muito dinheiro. Um Estado precisa de muito dinheiro para financiar uma guerra, para financiar armas, para financiar soldados, suprimentos, tudo que uma guerra é preciso, tanques de guerra, aviões, é muito, mas muito dinheiro. E antigamente o dinheiro nós sabemos que era ouro. E a moeda mais usada naquela época e até os dias de hoje era justamente o ouro. Só que para financiar a guerra que os Estados Unidos estavam empreitando, eles precisavam de cada vez mais e mais ouro. E os Estados Unidos estavam entrando em crise, justamente por financiar guerras. Financiar guerras, cara, é o papel fundamental
da moeda fiduciária? Financiar genocídios, financiar todas as atrocidades, né, que nós conhecemos que acontecem em guerras. E para poder continuar financiando essa guerra, o Nixon decidiu que acabaria com o lastro no ouro. Todas as pessoas já utilizavam o papel, o vale-ouro, né, o dólar, que antigamente valia ouro, mas hoje você não pode mais ir no banco e trocar por ouro o seu papel moeda. Você pode comprar ouro, claro, mas ele não vale ouro, né? Ele não tem um lastro, não tem lastro nessa moeda. Ela simplesmente, o político diz que vale, que um papel colorido vale alguma coisa, que o papel colorido no caso é o dólar, ou seja qual for a moeda, e aquela moeda, o político fala que aquilo ali vale uma determinada quantidade de dinheiro. Se você, por exemplo, no dólar, abrir no seu TradingView ou em qualquer plataforma que você consegue ver o gráfico, você abrir o DXY, você vai ver que o DXY é o valor do dólar comparado a uma cesta de moedas, euro, iene, real, etc. As maiores moedas do mundo aí. E é uma comparação do dólar com essa cesta de moedas. E nesse ano, né, de 2025, somente nesse ano, o dólar perdeu 10% de valor. E nós vemos, né, nós estamos vendo acontecendo agora, o ouro batendo patamares gigantescos, nunca antes vistos. Ele está batendo cada vez mais altas históricas. Por quê? As pessoas estão enxergando que aquele papelzinho colorido não vale absolutamente nada, na verdade. As pessoas estão perdendo a confiança naquele papel moeda. As pessoas perceberam que o dinheiro, que a gente chama de dinheiro, que na verdade não é dinheiro, né? Que é o papelzinho colorido, o dólar, o real, o iene ou qualquer que seja a moeda, ele está desvalorizando com o tempo. Você coloca seu patrimônio ali, 1 milhão, daqui a um ano, você vai continuar tendo 1 milhão. Por exemplo, quem tinha 1 milhão de reais, decidiu colocar em dólar, beleza, achando que seria um bom investimento, achando que guardaria o valor. Essa pessoa, ela ganhou em real, mas ela perdeu em dólar. Nesse ano, se ela colocou 1 milhão de dólares em dólar, né, ela perdeu 10% daquilo. Ela continuou. Tenha paciência, eu sei que é um pouco complexo, eu sei que é um pouco difícil de entender, mas a quantidade de dólares ali continua a mesma, 1 milhão, perfeito? Só que o dólar perdeu 10% do valor, ou seja, esse 1 milhão, o poder de compra que esse 1 milhão tinha há um ano atrás, ele perdeu 10%, mesmo que você ainda tenha 1 milhão. Ele não vale mais 1 milhão, ele vale menos, ele vale 10% menos. Você entende isso? Você entende que uma pessoa que deixa o seu dinheiro em moeda fiduciária, ele sempre vai estar desvalorizando com o tempo? Você entende que todas as moedas do mundo, elas continuam desvalorizando cada vez mais, seja qual for. O dólar, que é a moeda principal, ela desvalorizou 10%. Agora imagine as outras moedas, por exemplo, o real, que é uma shitcoin, que é lixo realmente. Você que deixa o seu dinheiro em real, que você que tem um certo patrimônio, né? Você consegue juntar ali pelo menos 10 mil reais e está guardando ali o seu dinheiro para investir em alguma coisa, para comprar alguma coisa, você está perdendo poder de compra com o passar do tempo. Esse é um instrumento principal do diabo. E como é que essa moeda desvaloriza? Como essas moedas desvalorizam? Isso é chamado de inflação. No Brasil é comumente conhecido como IPCA. E o que é o IPCA? O IPCA é simplesmente o aumento de preços. E as pessoas acreditam, principalmente, né, os economistas formados, eles são ensinados nas faculdades que o aumento de preços é a inflação. Mas, na real, o aumento de preços, o aumento do seu gás, o aumento do arroz, feijão, etc., não é a inflação. Esse é só um sintoma da inflação.
O IPCA, que dizem, né, que é 5% ao ano, 4%, que seja, na verdade é uma mentira. Na verdade, isso foi expresso, né, por Mises, um economista austríaco, no seu livro As 6 Lições de Mises. E lá ele explica exatamente o que é a inflação. A inflação não é um aumento de preços. A inflação é o aumento da base monetária. E o que é, Diogo, o aumento da base monetária? Sabe aquele papel moeda que eu já te expliquei o que é, que ele não existe mais lastro? Antigamente, né, tinha a quantidade de ouro e você só poderia imprimir a quantidade de vale ouro, que é o dólar, antigamente. Você só poderia imprimir uma quantidade que você tinha em ouro nos cofres, nos bancos, certo? Só que depois de 71, para financiar guerras, que Nixon tirou o laço no ouro, a moeda começou a ser impressa de maneira totalmente descontrolada e é por isso que o real, o dólar, vem perdendo cada vez mais e mais poder de compra durante os anos. O dólar já perdeu mais de 80% do valor de compra desde 71. E tem um site, né, o nome do site é What the Fuck is Happening in 1971, que é o que caralhos que aconteceu em 1971. Depois eu recomendo, eu vou pegar o site aqui e vou te mostrar os gráficos do que andou acontecendo depois de 71, vou te explicar o que cada gráfico quer dizer. Mas isso, cara, entenda, eu sei que é meio chato, eu sei que muitas pessoas não se interessam, não estão nem aí para isso, só querem trabalhar e voltar para casa, tomar uma cerveja, fumar um cigarro e ficar tranquilo, mas isso é fundamental para você entender o que acontece, por que o demônio está guiando o mundo. Por que você hoje em dia não consegue comprar um terreno, não consegue comprar uma casa? Por que os carros estão tão caros? Por que tudo só aumenta de preço? E o seu salário, como diz, enfim. Certo. Aqui eu peguei o primeiro gráfico, que talvez você não consiga enxergar direito aí, mas eu vou tentar deixar o mais próximo possível aqui. Nesse gráfico, ele mostra aqui a produtividade versus os salários. E nós podemos ver aqui no gráfico que a produtividade ela sobe, essa linha aqui, e enquanto os salários elas seguem reto. Ou seja, a produtividade das pessoas, a produtividade de plantar alimentos, de colher alimentos, de fazer novas tecnologias, de fazer tudo, ela vem aumentando com o passar dos anos, desde 71. Só que, perceba, antes de 71, a produtividade acompanhava os salários. Ou seja, a produtividade aumentava e o seu salário também aumentava. Só que depois de 71, depois que o lastro no ouro acabou, foi extinto, a produtividade continuou aumentando. Só que os salários não. Os salários estagnaram. Perceba nesse gráfico, na linha, o salário continua reto, enquanto a produtividade aumenta. Olha só, ou seja, você ganha menos, o seu salário hoje é um lixo, a maioria dos salários hoje é um lixo, porque não existe lastro na moeda, perfeito? Eu vou te provar aqui com dados, lógica e estatísticas o porquê que a moeda fiduciária é satânica, porquê que a moeda fiduciária é um instrumento principal do diabo, certo? Aqui nós vemos, né, uma desvalorização completa do dólar, o dólar realmente virando lixo, que é a inflação, que é o aumento da base monetária para financiar guerras, para financiar justamente salários de políticos, para financiar todo tipo de coisa maquiavélica que o Estado faz. E não é para financiar Bolsa Família ou qualquer assistencialismo, nada disso. É simplesmente para financiar guerras, financiar os luxos, né, do Estado, a lagosta do STF, a cama de 100 mil dólares da Janja, etc. Perfeito? Aqui a gente vê, né, um buraco completo no orçamento. A gente vê que desde 71 inúmeros déficits vêm ocorrendo em todo o mundo, não só nos Estados Unidos.
Aqui tem outro gráfico que é o do derretimento do dólar, né? A perca de valor do dólar desde 71. Quando antes de 71 era simplesmente pareado ao ouro, então ele se mantinha um gráfico reto. Só que depois de 71, o que aconteceu com o dólar? Foi para baixo. Foi quase está indo para zero. A tendência de toda moeda fiduciária é ir para zero. Você entende o quão demoníaco é esse sistema? Você percebe que você guarda um dinheiro que ele tende a ir a zero, enquanto os banqueiros, enquanto os donos do poder, eles guardam ouro, guardam Bitcoin, compram cada vez mais Bitcoin, né? Você vê a BlackRock comprando bilhões e bilhões em Bitcoin. Enquanto eles compram realmente ativos escassos, ativos que realmente têm um valor intrínseco, você fica com a shitcoin. Você fica com um papelzinho colorido que eles dizem que vale alguma coisa, mas que eu tô te provando aqui nesse vídeo que cada vez mais essa moeda tende a zero. Certo? Vamos aqui para o próximo gráfico, que é o preço das coisas. Antes de 71, você percebe aqui no início que os preços eram pareados, né? Não tinha aumentos expressivos no preço das coisas. Isso aqui era uma cesta de coisas que eles, arroz, feijão, etc., mantimentos, suprimentos básicos, coisas básicas, e a gente vê que depois de 71, o gráfico disparou, o gráfico de preços das coisas, celular, antigamente não tinha celular, né, mas alimentos, disparou, cara, disparou. Ou seja, você paga muito mais caro hoje em dia por um saco de arroz, um saco de feijão, carne, que é o principal, você paga mais caro por conta da moeda fiduciária, certo? Vamos continuar aqui. Jovens na casa das mães. Esse gráfico aqui, cara, é muito interessante. Você percebe que os jovens, eles não tendem mais a comprar suas casas, se casarem, terem inúmeros filhos, né? Justamente pelas influências econômicas. Você percebe que antes de 71, eu vou te mostrar o gráfico aqui, a quantidade de jovens que os jovens saíam da casa de seus pais, compravam seus próprios terrenos, compravam suas fazendas e viviam ali, né? Viviam de maneira próspera, viviam de maneira que eles podiam, eles tinham ouro, eles tinham o vale ouro deles, né? Que mantinha o poder de compra e eles poderiam comprar inúmeras coisas, comprar inúmeros imóveis, justamente porque os preços e também as coisas não eram tão caras quanto depois de 71. E aí esse gráfico aumenta cada vez mais, porque o dólar perde cada vez mais e mais valor de compra. Ou seja, você hoje em dia que precisa morar na casa dos seus pais, é por conta da moeda fiduciária. Eu já te trouxe inúmeros problemas aqui que a moeda fiduciária trouxe. Depois eu recomendo você fortemente entrar nesse site, o que porra aconteceu em 1971. Lá você vai ter acesso a todos esses gráficos, lá você vai poder analisar, tirar suas próprias conclusões. Não acredite no que eu estou falando aqui, abra o site, veja você mesmo. Você vai ver o declínio completo da civilização humana, certo? Vamos continuar aqui. Rico versus pobres, os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. Ou seja, a desigualdade também vem aumentando cada vez mais justamente por conta da moeda fiduciária. Os socialistas, os esquerdistas, eles dizem que é por conta do capitalismo, mas não é por conta do capitalismo, é justamente por conta da moeda fiduciária, certo? Vamos ver aqui, renda dos magnatas, que ela tende a aumentar cada vez mais, no caso da desigualdade. Vamos ver outro gráfico aqui. O petróleo antes de 71, vou te mostrar o gráfico. Antes de 71 ele era estável, né? Era estável, você percebe aqui na linha que ele era estável. E depois de 71 a gente vê um gráfico completamente insano, um gráfico completamente maluco, indo para baixo e para cima, para baixo e para cima, que é justamente a variação do petróleo, por conta da moeda fiduciária que vem perdendo valor cada vez mais. Menos filhos por mulher. As mulheres, as famílias, os pais
Os homens e as mulheres que antigamente tinham vários filhos, porque antigamente valia a pena, né? Você poderia cuidar de várias crianças simplesmente com o salário do pai, né? Enquanto as mulheres elas ficavam em casa, sendo donas de casa, cuidando da família, o marido saía de casa para ir trabalhar e ele sozinho dava conta de cuidar de toda a sua família com inúmeros filhos. E hoje em dia simplesmente não é possível mais. É necessário, para cuidar de um filho, é necessário que a esposa e o homem trabalhem, enquanto o filho é cuidado, né, pela escola. Enfim, nós temos menos filhos também. Casamentos cada vez mais tardios, né? Antigamente a média, eu vou olhar aqui, vocês não vão conseguir enxergar direito, mas antigamente a média do casamento era de 20 a 25 anos, hoje em dia está em 30 anos. 20, ou seja, aumento aí de 10 anos praticamente, certo? Porque justamente as pessoas preferem se manterem solteiras para acumular riquezas e depois se casarem. E eu recomendo que você faça o mesmo. Recomendo que você, antes de casar, você tenha patrimônio suficiente para cuidar de você, da sua esposa e da sua família, certo? Vamos ver o que mais aqui. Comércio no vermelho, né, os preços aumentando, desigualdade, o casal, né, ralando cada vez mais. Foi o que eu te expliquei aqui agora, que enquanto as mulheres antigamente ficavam em casa cuidando dos seus filhos, os homens, eles trabalhavam e conseguiam cuidar de todas as finanças da família, o que não é possível mais. E você percebe que todas essas coisas, todas essas provas, esses gráficos que eu te mostrei aqui, cara, você percebe que toda a desgraça, toda a mazela da humanidade vem por conta da moeda fiduciária. Hoje você dificilmente consegue comprar um carro. Você consegue comprar, né, um carro às vezes meio ruim, com muito trabalho, muito esforço, juntando muito dinheiro para tentar adquirir um carro, uma moto, justamente por conta da moeda fiduciária e dos impostos que são abusivos. Você hoje em dia não consegue. Eu vou te explicar também o que acontece, o porquê dos imóveis, dos imóveis em geral, fazendas, terrenos e casas, ficarem tão caros. Olha, simplesmente os investidores, né, o mercado imobiliário é gigantesco, justamente por conta dos investidores, que eles percebem que a moeda, se eles deixarem, eles percebem de maneira intuitiva, né, que se eles deixarem o dinheiro dele em moeda fiduciária, eles vão ser diluídos, porque o governo vai imprimir cada vez mais, a inflação vai comer solta e o seu patrimônio vai ser dilapidado pelo tempo. E eles compram casas, compram imóveis para alugar, para fazer Airbnb, para simplesmente deixar, né, o seu poder de compra resguardado, porque pelo menos o terreno a gente sabe que vale alguma coisa, a gente sabe que tem um poder, um valor intrínseco no imóvel, o que é diferente da moeda fiduciária, e por isso que o mercado imobiliário é tão grande, por isso que as casas ficaram tão caras, porque os investidores, eles não compram casas para morar, eles compram diversas casas para guardar o patrimônio deles. Você percebe isso? Isso não precisaria existir caso não existisse a moeda fiduciária. Os investidores simplesmente alocariam em algum investimento ou deixariam o seu patrimônio realmente em moeda, em dólar ou ouro. Você percebe isso? Você percebe o quão satânico é esse sistema? Por isso que você hoje em dia, por isso que antigamente, né, o seu avô, o seu bisavô comprou diversas terras a preço de banana, e hoje em dia vale milhões e milhões, justamente porque vários investidores compram terra não para morar, mas simplesmente para guardar valor, guardar o seu patrimônio. Você percebe? Você percebe que todas as mazelas da humanidade advêm da moeda fiduciária? Tudo vem por conta desse satanismo dessas pessoas que inventaram essa desgraça.
Esses caras são o mal do mundo. A moeda fiduciária é o mal do mundo. E o Bitcoin, ele foi criado justamente para resolver esse problema, para sanar essa desgraça, para acabar com a moeda fiduciária. Todas as moedas fiduciárias tendem a zero. Se você deixa o seu dinheiro em moeda fiduciária, você será dilapidado, você será extorquido, você será roubado. E o tempo diz que eu estou certo. Eu acabei de provar para você com dados, fatos e lógica que o seu patrimônio vem sendo dilapidado com os anos. Eu te provei que a moeda fiduciária é o problema da humanidade, o maior dos problemas. Toda degeneração advém da moeda fiduciária. Toda mazela. Hoje em dia só existe OnlyFans, só existe mercado de prostituição, só existe todas essas mazelas, todas essas desgraças da humanidade advêm da moeda fiduciária. Tudo. Cara, hoje, para os amigos aí que sempre perguntam, eu tô aqui em Denver, tá? No Colorado. Olha só que coisa linda, cara. Olha só que dia lindo. Pôr do sol ali, as montanhas lá atrás. Maravilhoso. Para quem tá se perguntando onde é que eu tô aqui, né? Eu tô em Denver, tô numa fazenda aqui, numa Airbnb. E, cara, muito bonito aqui, cara. Incrível, incrível, incrível. Minha bike tá ali, ó. Minha moto tá ali, bem de boas, certo? E logo, logo eu vou seguir viagem. Mas eu espero que você tenha entendido o que é a moeda fiduciária, porque ela foi criada e também os problemas que ela causa. E também eu quero que você perceba claramente que a moeda fiduciária, esse sistema que nós alocamos no nosso patrimônio, deixamos no nosso patrimônio, ele é satânico. Ele é uma ferramenta construída para te destruir. É uma ferramenta feita pelo diabo para corromper você, a sua família e a sua alma. Saia desse sistema. Saia desse sistema, aloque o seu patrimônio em lugares que realmente o seu patrimônio vai cada vez aumentar, não diminuir, certo? Eu espero que tenha ficado muito claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você, tem muitas pessoas, né, que não tem uma perspectiva muito grande de futuro e fala assim, mas tanto faz, eu tenho aqui no máximo 5 mil e não vai fazer diferença nenhuma, 10% a menos. Mas, cara, perceba que você, mesmo que você não ligue para o seu patrimônio sendo dilapidado, perceba que você deixando o seu patrimônio alocado em moeda fiduciária ou em bonds ou tesouros ou qualquer outra coisa do CDI ou qualquer coisa que advenha do governo, perceba que você está financiando o instrumento construído pelo diabo, certo? Bom, deixe seu like, se inscreva no canal. Meu nome é Diogo e eu vejo você do outro lado.